Fraternais saudações. Embora o endividamento seja, dignos muitas vezes, algo inevitável no planejamento financeiro particular e familiar, principalmente na aquisição de bens mais significativos, é, ainda assim, perfeitamente possível que nos utilizemos das leis da mente, da magia interna, para minimizarmos os seus efeitos e desdobramentos mais nocivos. E é este o tema de nossa atual reflexão, em que falaremos não apenas sobre a oração que você deve realizar por ocasião do pagamento das suas contas costumeiras e de suas dívidas, mas também dos 3 passos que o minimalismo nos proporciona para diminuirmos ao máximo, se não até mesmo para eliminarmos as dívidas de nossa vida cotidiana. Sejam, portanto, dignos irmãos e irmãs, muito bem-vindos a este que é o nosso vídeo 143, 143º vídeo em nosso canal de estudos herméticos, esotéricos e sobre as leis da vida. Se você já é um apoiador aqui do nosso canal, assinante, claro, curta este nosso vídeo, deixe suas sugestões, comentários, acréscimos, decréscimos e compartilhe nos seus grupos espiritualistas. Todas estas ações contribuem para a manutenção deste nosso veículo de comunicação. Mas vamos aqui, antes de entrarmos na oração que você deve realizar quando for pagar a sua conta de água, de luz, o seu aluguel, quando for pagar a prestação do carro ou quando for pagar a conta propriamente das suas dívidas, vamos aos 3 passos do minimalismo espiritualista. O primeiro deles é o seguinte, dignos, é evitar as dívidas. Vejamos que há na mentalidade comum, muitas vezes, quando conversamos, atendemos as pessoas, a ideia de que se deva ficar parcelando as compras ad infinito, à torto e à direito. Isto vai criando na psicosfera particular, ou seja, nas teias mentais, nos hábitos de pensamento do indivíduo e também na sua própria programação financeira e ali relacionada aos seus dinheiros, a ideia, a força, o movimento da dívida, ou seja, o indivíduo nunca consegue propriamente sair do lamaçal do endividamento porque ele está continuamente sob as forças do hábito da dívida. Então, se ele vai adquirir este ou aquele bem, ele sempre tenta parcelar aquilo, minimizar. Muitas vezes o parcelamento, ele parte dessa ideia de que não se tem o dinheiro integral para comprar aquilo naquele instante. Agora vejamos, nós começamos o nosso vídeo sobre isso. Existem dívidas, sim, que são importantes, significativas, que podem ser feitas porque elas representam uma etapa, quando devidamente organizadas, importante na vida financeira do indivíduo ou da família. Agora, se for para ficar adquirindo bens menores para pagar contas menores, o ideal é que ou você tenha o dinheiro integral para pagar e comprar aquele objeto, por exemplo, pagar aquela viagem, aquele lazer ou quaisquer coisas semelhantes, ou você se abstém completamente daquilo. A primeira regra do minimalismo para a saúde financeira, e aqui falo do minimalismo até do ponto de vista mais esotérico, hermético e espiritualista, que é o caso da grande maioria dos senhores que assinam este nosso canal, é: evite simplesmente entrar em dívida. Se você vai comprar um par de meias e não tem dinheiro para comprar integralmente à vista aquele par de meias, não compre, se abstenha de adquirir aquilo. Se você vai fazer uma compra nesta ou naquela direção, neste ou naquele sentido, deste ou daquele objeto, mas não possui integralmente o dinheiro para simplesmente pagar aquilo à vista, até mesmo pedindo um desconto, enfim, pode-se estabelecer esse tipo de negociação, não constitui vergonha alguma. O ideal é que você não compre. Portanto, o primeiro passo aqui é dos 3 do minimalismo antes da oração. Evite comprar, evite cair na tentação da compra à prestação. Isso vai lhe permitir refletir 1, 2, 3 vezes
antes de sair adquirindo, alimentando assim o hábito do consumismo que pode se tornar por vezes um dos ralos por onde se esvai a energia financeira particular. Então, se você não pode comprar, não compre. Essa é a lei, este é o princípio fundamental que aplico até no meu cotidiano. Vou comprar uma imagem, tenho aqui diante de mim uma imagem de São Miguel Arcanjo. Bem, a imagem custa tanto. Se eu tenho a possibilidade de comprar naquele momento integralmente, eu compro. Se não tenho, eu espero o momento seguinte. E isto pode ser levado para todos os outros elementos, compras e aquisições de nossa vida. Ponto número 2, dignos, é viver ou melhor ainda, 2 degraus abaixo daquilo que você de fato tem, daquilo que é a sua possibilidade. Ou seja, se você pode, dentro do seu contexto financeiro particular, e cada um tem o seu, viver um padrão de vida, procure viver 1 ou 2 degraus abaixo deste mesmo padrão de vida, para que assim você não viva exageradamente na corda bamba, para que você não viva no limite propriamente do seu cartão, no limite das suas finanças e no limite das suas possibilidades. Isto faz muitas vezes que quando ocorre um imprevisto, uma situação um tanto quanto não delineada no planejamento particular, algum tipo de incidente, acidente, necessidade, enfim, com que o indivíduo rapidamente ele entre em desequilíbrio. Se você está continuamente no limite, se você gasta absolutamente tudo o que ganha, mesmo que não faça dívidas, isso ainda não é o suficiente. É necessário, esse é o segundo princípio do minimalismo espiritualista, que você viva 1 ou 2 degraus abaixo daquilo que é a sua realidade financeira. O ponto de número 3, dignos, para entrarmos finalmente na oração, é guardar ou investir, ou seja, esse excedente que foi sendo criado por ocasião da sua vida propriamente 1 ou 2 degraus abaixo de suas possibilidades e propriamente da eliminação do hábito nocivo do endividamento, ele vai criar uma sobra e esse excedente, esta sobra deve ser investida e deve ser guardada. Napoleão Hill, recomendo aqui os livros de Napoleão Hill, ele explica que foi um grande pensador, não confundir com Napoleão Bonaparte, né? Mas Napoleão Hill, que foi um grande pensador norte-americano ali da primeira metade do século XX nos Estados Unidos, ele designava o seguinte: ninguém prospera, ninguém cresce, ninguém avança financeiramente com aquilo que ganha, mas sim com aquilo que guarda. E podemos modernamente acrescentar que ninguém avança, ninguém cresce, ninguém prospera de fato com o que ganha, mas prospera, cresce e avança com aquilo que não só guarda, como também com aquilo que investe. Então preocupe-se todos os meses não em fazer dívidas, não em ficar pagando parcelas, mas preocupe-se com isto. Bem, quanto é que eu vou conseguir fazer sobrar? E deste que está sobrando, quanto é que vai ser guardado, que vai ser utilizado, enfim, como elemento ali, como uma reserva financeira, e quanto disto vai ser utilizado para investimento? Aprenda, portanto, a guardar e aprenda a investir. Existem inúmeros meios de estudo para este processo. Então, estes são os 3 passos fundamentais. Noutros vídeos a gente pode ir desdobrando essas ideias. Mas se é uma ideia interessante aqui, que você considere relevante também para os nossos estudos, deixa aqui na caixa de mensagens e deixa essa mensagem de Napoleão Hill: ninguém cresce, ninguém avança, ou ninguém prospera, ou eu não prospero com aquilo que ganho, mas com aquilo que guardo. Esta é a frase de Napoleão Hill, deixa aqui nos comentários, vamos comentá-las também na medida do possível. E a oração é a seguinte: bem, todas as vezes que você for pagar a sua conta de luz, de água, for pagar as suas dívidas, for pagar, enfim, uma conta de um combustível, for pagar a conta de uma alimentação, que você estiver na fila do mercado, todo ato de
transmutação da energia, ou melhor dizendo, de comunicação da energia, em que sai o dinheiro do seu bolso e entra propriamente na conta, entra propriamente, vai para as mãos de outro indivíduo. Essa transposição energética, todas as vezes que você se deparar com este processo, estabeleça em si mesmo não o sentimento de que você está ficando cada vez com menos. Poxa, eu queria tanto ter esse dinheiro guardado, mas agora eu tenho que pagar aqui a minha alimentação, eu tenho que pagar aqui essa roupa que eu comprei, eu tenho que pagar essa prestação do carro, essa prestação da casa, uma dívida que adquiri com fulano ou beltrano. Enfim, não traga este sentimento, ou não alimente este sentimento de tristeza, mas repita para si mesmo e transforme-o em sentimento de gratidão. Você tem a oportunidade, você tem a energia, você tem a capacidade de pagar aquela conta. Então o sentimento é muito importante, não é apenas a oração pela oração, porque senão é algo absolutamente mecânico, é algo absolutamente externo que não corresponde efetivamente ao âmago, ao centro e à energia do indivíduo. Então o sentimento é importante. Outra coisa é a programação e o decreto, e aí entra a oração. Repita, sempre que for pagar a sua conta, seja esta qual for, as suas contas sejam estas quais forem, repita para si mesmo: agradeço ao universo, a Deus, enfim, como você preferir chamar. Eu gosto muito de utilizar essa nomenclatura universo ou cósmico, que é como nós chamamos na Rosa Cruz. Agradeço à consciência cósmica absoluta, porque pago todas as minhas contas adiantadamente e o meu dinheiro sempre cresce e prospera. Agradeço à consciência cósmica absoluta, porque pago todas as minhas contas adiantadamente e o meu dinheiro sempre cresce e prospera. Agradeço a consciência cósmica absoluta, porque pago todas as minhas contas adiantadamente e o meu dinheiro, a minha prosperidade só cresce e prospera todos os meses. Mas repita isto não apenas uma, duas, 3 vezes, repita inúmeras vezes. Se você já está no caminho de pagar a sua conta, você, enquanto espera, você já está repetindo, enquanto espera, você está repetindo, depois que você pagou, você continua nesta mesma sintonia, neste processo em que você está inserindo um novo sentimento, programando propriamente um novo mindset, uma nova mentalidade e, ao mesmo tempo, fazendo um decreto kármico astral na sua própria psicosfera, ou seja, na sua egrégora particular. Estes elementos no seu conjunto hão certamente de ir lhe conduzindo por inspiração, por força de resistência, por uma capacidade de reformulação íntima e também por renovação das conjunturas externas para novas situações, para situações, circunstâncias financeiras mais luminosas, positivas e promissoras. Digníssimos irmãos e irmãs, foi uma honra tê-los aqui até este momento. Até o nosso próximo estudo, o vídeo 144. Paz profunda.